Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. Dia 17/11 de 2017, sexta-feira, 18 horas e 6 minutos. Eu trago aqui sempre no final do pregão minhas impressões, estratégias e opiniões sobre o mercado. Para quem deseja receber o informe cenário em texto, pessoal, vem no site da Top Traders, coloca teu nome e teu e-mail. Dentro de alguns dias, minha equipe manda o informe para você. Ok? Para a galera que frequenta nosso canal no YouTube, tem todo um histórico aqui, cenário, a experiência que a gente fez em vídeo, tem o Na Mira do Trader toda segunda, pegando o meio da tarde ali do pregão, e tem o radar que a gente pega o finalzinho, ok? Assistam os programas anteriores, vejam a sequência lógica, deixem os seus comentários, se tiver algum ativo que você deseja que a gente estude, deixa ali nos comentários, virou praticamente um fórum assim será feito, ok? Falando um pouquinho da imersão técnica presencial em São Paulo, forte demanda, o evento deve ocorrer nos dias 12 e 13 de dezembro, durante o pregão. A gente faz uma pausa às 10h30 para um coffee break, meio-dia 30 a 14h30 almoço, coffee break no período da tarde. Os coffee breaks são servidos em cortesia. O hotel é o Wall Street, na Rua Itapeva, em São Paulo, pertinho ali da Paulista, do metrô. Tem link dedicado, o pessoal pode levar o notebook, operar comigo. Sala climatizada, eu fico sentado de frente para a turma, o pessoal vê a projeção do meu notebook na tela, e eu fico de frente ali para a galera falando sobre o mercado, levanto, explico estratégia, a gente opera e assim seguimos, ok? A lista de espera me surpreendeu, a gente trabalha com uma taxa de corte específica, pessoal, pelo número de interessados, 99% de chance do curso ocorrer. Quem estiver na pré-lista, basta você deixar teu nome e teu e-mail aqui, tem a matrícula garantida e o desconto do primeiro lote. A gente deve dar como bônus 30 dias do Cartesia, 2 semanas no grupo, material para você se preparar antes do evento, para nivelamento, e sempre aquelas surpresas que a gente traz aí. Dúvidas, contato@toptraders.com.br. Colocando nome e e-mail aqui, você já fica na pré-lista e tem acesso a todos os benefícios do primeiro lote. Ok? Talvez hoje ainda a gente suba um vídeo onde eu falo todos os detalhes da imersão técnica Top Traders, e ali você pode saber tudo que você precisa sobre esse evento muito bacana que faremos em dezembro, se Deus quiser. Falando do mercado, dólar para baixo, bolsa para cima, um dia de domínio comprador. E eu vou começar aqui pelo gráfico do Dow Jones. A gente aproveitar aí que vai ter um feriado, acho bacana falar do Dow. Dow Jones, eu tenho uma visão bem maluca aqui do benchmark americano, que é de um possível ombro, cabeça a ombro, mas nem por isso eu deixo de estar comprado em ações e também no índice futuro. Mas tem um fantasma de um oco aqui sim. Seria o primeiro ombro aqui, aqui temos a cabeça, e o segundo ombro em formação. É algo que me deixa atento, não me intimida, mas me deixa atento sim. Ontem uma alta muito forte, a reforma tributária aprovada, hoje o mercado lá fora já devolveu 0,36 de queda. Então a gente tem o mercado acima da média de 21, uma descida para fechar esse gap não seria surpresa, pode até fazer o mercado tomar força, mas ele requer atenção por esse desenho no diário. Ok? Falando dos fechamentos. Na Europa, pessoal, Inglaterra 0,08 de queda, praticamente mercado lateral. Os mais relevantes, DAX na Alemanha 0,41 de queda, França 0,32. Só que se a gente olhar aqui para as commodities, o petróleo fecha em alta, de olho em reunião da OPEP. Então, o WTI na NYMEX em Nova York fechou subindo 2,46, cotado a 56 dólares e 71 por barril. Enquanto o barril de petróleo tipo Brent fechou subindo 2,22% a 62,72 dólares. Na semana, o WTI perdeu 0,05 e o Brent recuou 1,26. O petróleo vinha de uma forte queda, hoje recuperou as perdas em Nova York 0,0, na Inglaterra ainda fechou com um pouquinho de queda. O minério subiu 2% na China,
né? Então isso acabou impulsionando o Ibovespa. Ok? Então é isso que temos aí de relevante no exterior e vamos aos estudos internos. Falando do Ibov, como sempre, o mercado fechando agora, né? Pessoal, Ibov, eu acho que vale a pena a gente falar do semanal. Nós fizemos um estudo na sexta-feira passada dizendo que era muito provável que o Ibovespa descesse até a retração de Fibonacci entre o fundo da quinta-feira negra e o topo recente nos 78 mil pontos, região também da média móvel de 21. O que ele fez? Inclusive dizendo que ele desceria e, na minha visão, respeitaria e reagiria a partir de aí. Fomos felizes, ele fez exatamente isso, veio na média, veio na retração de Fibo e a partir daí ele subiu, está fechando praticamente na máxima da semana. Foi algo parecido com o que ele fez aqui no final do ano passado. Então, acertamos a leitura, uma queda até a média de 21, até a retração de Fibo, seguida por forte reação. O volume da semana foi menor, temos um feriado segunda, tivemos um feriado na quarta, isso é natural, de qualquer forma tem um pregão a menos, né? O volume de hoje é mais baixo, por ser uma sexta, véspera de feriado. E o que a gente lê aqui no gráfico diário? O mercado deixou uma pinça de topo. A pinça é quando eu tenho duas mínimas. Justa pinça de topo, uma pinça de fundo. Pinça de fundo. Então eu tenho a pinça quando eu tenho duas, no caso é de fundo, né? Duas mínimas muito próximas aqui, né? Ontem foi o Marobuzu, ficou uma pequena sombra. Hoje eu até dizia no meu informe cenário na parte da manhã que o mercado deveria testar o 72,385 e que para ele continuar em alta, para que o viés comprador fosse mantido, ele teria que respeitar esse ponto. O que ele fez? Veio no 72,389, caprichosamente, para um benchmark, foi milimétrica essa descida, e a partir daqui ele subiu, e eu deixei ali como um ponto importantíssimo no informe cenário da manhã, o 73,125, que é o fundo de setembro. Ele fechou, né, acima dessa região, fechou bem acima, né, 300 pontos acima. Isso é altamente relevante, traz grandes chances semana que vem o mercado continuar em alta. Agora o suporte imediato, o próprio 73,125 e também esse ponto aqui, né, 73,093, que é esse fundo que gerou um repique no início do mês. O próximo desafio é a média de 21 e depois da média de 21 tem essa barreira forte aqui na região de 74.500 pontos e também a LTB, que é o grande divisor de águas entre um repique e uma inflexão. Então você tem um movimento aqui. Se o mercado rompe um fundo anterior, é um sinal bacana, é importante. Fala, pô, legal, o mercado tem touros no comando, estão dispostos a comprar. Se rompe a média de 21, você reforça essa leitura e o mercado já tende a balança ali para uma força compradora dominante. Mas aí você tem que pegar o ponto que gerou a queda e também a linha de tendência de baixa que gerou esse forte movimento. Então você tem média, 74.500 e depois a LTB. Ok? Falando do índice futuro, ele veio até a boca desse gap. A gente pode marcar esse ponto aqui como sendo relevante. 71,010. Certo? A gente marca aqui, ele é um suporte importantíssimo a partir desse momento. A partir do momento que ele foi marcado. Que legal, ele apagou meu suporte. Vamos desenhar de novo aqui, não tem problema, né? Sexta-feira, já choveu pra caramba. A gente faz o desenho de novo sem problema nenhum. 71,010, aí vamos lá. Maravilha. Feito.
Então, esse ponto é importante, naturalmente, juntamente com 72,165. O mercado deixou um arame de fundo, a mulher grávida. Ontem, né, rompeu 72,165 e também, naturalmente, 71,870. Hoje, ele deixou para trás um ponto relevante a 72,805. Ontem o fechamento foi 72,830, ele deixou dúvida. Hoje ele não deixou, essa região ficou para trás, então ele anulou esse pivô de baixa que tinha sido, né, topo, fundo, topo. Ao violar 72,805 tinha feito o pivô de baixa, esse pivô foi anulado, então ele tem chance sim de testar a média móvel de 21, né, é uma barreira, o 74,455 é outra barreira, e este fundo aqui do dia 27/9, 74,175, uma outra barreira. A prova de fogo, de fato, assim como no mercado à vista, é na LTB. Olhando o 30 minutos, pessoal, o movimento ontem nós tivemos um ombro, cabeça, ombro invertido. O mercado subiu na esteira desse movimento, o alvo 73,270. Ontem eu comentei com vocês no estudo que o mercado deveria vir na média, que era a chance de compra para quem estava de fora. Ele veio na média e foi subindo, tocando a média, rompeu 73,270, deixou 73,555 para trás e provavelmente esse desenho aqui é de um mastro bandeira. O mercado sobe, cede sem volume numa direção contrária ao movimento prévio e ao romper o 73,980 deve esticar o alvo dessa operação, pelo menos o meu alvo, 75 mil pontos. Falando do nosso querido dólar, ele está entre a região de 3,240 e 3,315 aqui. É um spread bom. Não estou operando o dólar no momento, estou focado em observar as ações que entrarão na carteira do pessoal da imersão técnica semana que vem, no índice também. Mas nós tínhamos comentado, aqui no diário está na média de 21, talvez venha nessa região de suporte 3,240 a 3,250. Mas eu tinha comentado que apesar de eu não iria operar o dólar, mas que ele tinha um ombro, cabeça, ombro grande, então que era uma provável venda aqui, até porque teve um rompimento falso, e depois um ombro, cabeça, ombro menor, que o viés era bem mais vendedor. E assim foi, ele caiu. Eu acho até que tende a cair mais um pouquinho, mas eu não devo, pelo menos, antes da imersão, montar uma posição em dólar. Se tiver chance na imersão, montaremos e assim seguiremos. Ok? Falando das ações, pessoal, eu vou deixar para o final Petro, Vale e bancos. Eu vou falar das ações que o pessoal pede pelo YouTube e eu não poderia deixar de iniciar por Multiplus. Ontem houve um erro na atualização do gráfico, então a gente estava falando aqui da ação e o gráfico, o candle de ontem não foi desenhado. Então, qual que é a leitura para Multiplus? O mercado encontrou suporte nessa região, que era um fundo anterior. A gente pode até marcar 33,26 aqui aproximadamente, 33,27. Você vê que foi um fundo importante, né? Foi meio que um mastro bandeira na época, né? Ponto mais baixo, vamos colocar aqui 33,27. Então, naquele momento, entre março e abril, você vê que o mercado sobe, ele repousa perdendo volume e depois deslancha. Então, respeitou esse ponto aqui, subiu a partir daí. Eu até comentei nos comentários do YouTube que o R$35 é um divisor de águas. Acima é compra, abaixo venda. Simples assim. Ok? Então, seria um divisor de águas porque é fundo anterior. Então, tá aí feito Múltiplos. Falando de TR, PL4, transmissão paulista. Estou fazendo sempre 5 ativos por dia. Hoje eu vou fazer 6, por causa do feriado. E aí segunda-feira eu vou tentar fazer o na mira do trader. Se eu não conseguir, eu faço na mira do trader na terça. Aí na terça não tem radar, né?
na mira do trader vai ocorrer de qualquer forma, segunda ou terça. Se eu conseguir fazer na segunda, na terça-feira aí ele substitui o radar. Transmissão Paulista é aquele caso das ações de energia que tem quase todas elas bons fundamentos, estão descontadas, o mercado exagerou. Só que alguns setores, quando você pega um fluxo cambial negativo, é um setor que certamente vai sofrer. É um dos primeiros que respondem quando tem aversão a risco. Então, eu não vejo nada empolgante nela, eu tenho outros ativos do setor que eu prefiro, mas assim, se para quem está de olho nessa ação especificamente para comprar, é evidente que ela segurou num suporte, perto de R$ 62, aqui a 9167, 9168. Então ela segurou, fez até um rompimento falso, só que não tem aquela força para deslanchar. Então, para quem de repente comprou recente, o stop está abaixo de 62. Se ela começar a subir, o volume de ontem hoje foi acima da média, isso é interessante. E acima da média de 21 aqui, a ação pode inclinar consideravelmente para cima. Certo? Agora pediram uma ação aqui que eu já tive contato com umas 3 ou 4 ações que eu nunca ouvi falar. Essa é uma delas. É CR PG5. Eu nunca ouvi falar deste ativo. Já é o terceiro ou quarto papel, mas vivendo e aprendendo. Cristal. Muito bem. Colocar o volume aqui. Baixa liquidez. Hoje R$103 mil. Pessoal, falar da ação, né? Apesar da baixa liquidez, o volume está estável. Movimenta 100, 200, 300 mil por dia. A ação repousou, subiu, repousou. Não se encaixa no meu perfil, mas ela tem um viés ali bem lateral, né? De repente uma ação dessa, se tiver algum aumento de volume, alguma coisa no gênero, para quem está esperando pode ser importante. E de repente um ponto de stop para quem está comprado seria na perda de 16,11, teria um bom espaço para cair. E como de praxe, quando a gente tem uma ação com essa movimentação, geralmente ela é meio que aquele caminhão descendo ou subindo ladeira. Aqui tem um topo quádruplo, né? 1, 2, 3, 4 topos. Geralmente é um padrão que imprime uma força vendedora importante ao ativo. Então, agora, sendo prático, sem ficar em cima do muro e estudando direito, digamos assim, a ação, percebe-se aqui uma espécie de LTB que foi rompida. Então, enquanto acima dessa LTB, as médias estão apontando para cima, ela tende, de repente, a um respiro. Mas ativo com baixa liquidez pode ser facilmente direcionado. É bom que se tenha isso em mente. Eu vou falar depois de CSN, falar de VEG também. E depois Odontoprev. Vão ser os ativos de hoje. Fora os fixos e as criptomoedas, né? Então, falando de CSN. CSN A3. O ativo foi dado como morto. Eu vi o pessoal do mercado falando que a ação é a ação com um grande beta em relação ao Ibovespa, a volatilidade histórica. Fez um movimento manjado, pessoal. Veio na LTB, a gente falou que era venda aqui, e que ela buscaria 7,35, 7,40. Operação mamão com açúcar, né? Para quem trabalhou vendido. Eu trabalhei vendido no índice, uma boa parte disso daqui, entendendo que siderurgia ia buscar suportes importantes. Essa região aqui foi topo anterior, fundo aqui, fundo aqui, fundo aqui. Ó. Foi o fundo que gerou toda essa alta, então eu nem sei se ela se mantém alta, mas que de repente era para encerrar a operação short aqui na região de 7,35, 7,40 e de repente até abrir uma compra, sim. Né? Então, para quem comprou, o stop está abaixo da mínima de hoje, abaixo de 7,25, que aí ela tende a descer bem mais, aí o mercado como um todo
talvez vire, porque ela acaba, querendo ou não, sendo um termômetro do mercado, né? Principalmente depois que ela sinaliza a inflexão. Ela sinalizou rompimento falso dessa região, isso daqui é um engolfo, e aí ela tem os suportes aqui antigos que vão se tornar resistência, 7,84, 8,13, média móvel, por aí vai. Não é nenhuma garantia que ela vai subir, mas fazer uma compra a 7,25 é muito melhor do que fazer a compra a 11,18. É aquela história. Eu nem estou comprado nela, só estou falando um raciocínio, né? Então, quando você está falando em comprar a 7,25, quando ela bateu recentemente a 11,18, você está falando em comprar com 35% de desconto. Você pode até errar a compra, mas está bem descontado. Simples assim. Falando de VEG. VEG 3. VEG já esteve em pelo menos acho que 2 imersões como um dos ativos. Ela tinha uma linha tendência de baixa, perdeu, veio na região de suporte. Segurou aqui no suporte nos 21, a ação está sinalizando alta. Ela tinha um oco inclinado. O oco inclinado, geralmente, o objetivo é bem limitado. A gente pode manter a extensão contínua dessa reta. Provavelmente ela vai ser testada. Isso aqui é um fundo duplo, com eixo em 22,08 e alvo em 23,27, com possibilidade de chegar a 23,73. Então a ação está com viés bem mais comprador, mas o desafio realmente vai ser passar para cima da antiga LTA. Aqui é uma ação com uma inclinação bem forte aí de alta. E por fim, pedidos do YouTube, né? Odontoprev. DPV3. É uma ação de alta complexidade para operar. É uma ação de investidores pacientes, mas tem boa liquidez. Veja como ela ficou, por exemplo, entre novembro de 2016 e junho agora de lado, né? Aí fez um movimento de acumulação, você vê que tinha picos de volumes. Típico de acumulação, fazendo fundos mais altos, a ação disparou. Aquela velha história, pessoal. A ação, depois que a obra está pronta, eu tô fora, né? Então, assim, eu acho bacana quem está comprado, parabéns, mas vocês sabem que, assim, eu tenho consciência, eu sei fazer a leitura, que a ação está em tendência primária, secundária, terciária, de alta, mas eu não compro. Eu poderia pensar em comprar a ação, caso ela viesse aqui no 13,60, no topo anterior, ou, de repente, na média móvel de 21, eu começaria a olhar o papel. O papel longe de média no semanal, longe de topo anterior esticado. O dia que eu comprar é porque eu mudei meus conceitos, mas eu não me lembro, mesmo na época que eu comecei, de ter feito esse tipo de compra. Muitas vezes dá certo, só que se dá errado você perde muito. Vide as ações de varejo aí recentes. Eu vou colocar aqui na tela para a gente falar do Bitcoin e Bitcoin Cash. Bitcoin hoje tranquilo, né? Se bem que isso daqui ele muda a cada 24 horas. 0,57 de alta, Bitcoin Cash 8,12 de alta. Então, vamos observar ali no Bitcoin. E na imersão presencial de São Paulo vai ter uma palhinha de Bitcoin, tá? Se tiver algum trade, a gente fala. Vou falar um pouco de corretora, também é um dos bônus aí que eu já adianto. Pessoal, Bitcoin na máxima histórica. Muito simples a leitura. A máxima histórica anterior, em homenagem ao heptacampeonato do Corinthians aqui, 7777. Ontem rompeu. Enquanto acima de 7777, tende a continuar subindo. Isso daqui seria um pivô de alta. Fundo, topo, fundo. Se perder em fechamento, tem grande chance de voltar para fechar esse gap e testar a média. Simples assim. O 7777 é um divisor de águas no momento. O Bitcoin Cash, ele simplesmente disparou recentemente, né?
Ele tem aqui um topo anterior em 7,64, mas seria uma queda muito forte para ele voltar para testar, e a média de 21 está aqui. Ele saiu aqui da máxima histórica, ele simplesmente saiu de $300, foi a 1.471. Uma loucura, né? Eu tenho estudado dioturnamente aí essas criptomoedas, todas elas, diga-se de passagem, e é muito legal, né? Universo fantástico, conceito de blockchain, de não haver nada centralizado, aquela coisa toda, só que hoje isso daqui é um bebê abandonado de fundo, tanto que ela subiu forte, fechou esse gap aqui. O fato de ter fechado o gap e deixado sombra superior faz a gente pensar que ele pode ou ficar no movimento lateral para a média subir, ou pode cair mais um pouco em direção à média, né? Essa é a leitura para o Bitcoin Cash. Aí, falando dos ativos fixos, né? BBAS3, Banco do Brasil. Tinha comentado com vocês, tinha um objetivo um pouco acima entre 30 e 30, 30 e 40, ela atingiu. Ontem deu compra, hoje está subindo, dando continuidade ao movimento de repique. Qual que é o alvo do repique, pessoal? Média de 21. É aqui que a gente vai saber, vai ver a força do repique também no fundo anterior, se alcançar. Então ainda tem mais um espaço aqui para subir. Algo que é interessante você fazer em repique também é um estudo de FIBO. Você pega a FIBO do último topo, solta no último fundo. Técnica simples, tranquila e bem eficiente. Qual que foi esse ponto aqui? 37,83. Esse daqui, 30,55. Então, 37,83, 30,55. Eu gosto de ser sempre bem preciso aqui nas minhas marcações. Então, qual que é a primeira retração de FIBO? 33,33, pertinho da média de 21. Então, não precisa nem falar muito, né? É uma região onde o mercado vai ter uma briga ferrenha entre ursos e touros, porque é um ponto de clímax que junta a média de 21, a retração de FIBO e o topo anterior, né? Nos 33,25 aqui que gerou essa última queda. Certo? Pessoal, se prendam sempre ao estudo. As técnicas que eu ensino aqui, daqui 10 anos elas vão ser as mesmas, elas são perenes, são permanentes. A operação é momento. Tenha sempre isso em mente. Falando de TUBE, ela simplesmente cumpriu milimetricamente o objetivo da queda, fez uma consolidação, vários fundos no mesmo ponto, e era manjado que ela subiria para 42,73, essa região aqui, 42,78. Ela fez isso, inclusive a máxima foi 42,71, acima do 42,78. Ela, consequentemente, vai levar esse fundo junto. E a média é compra. Se ela começar a ratear, você bota um gráfico intraday, ela pode sim cair, mas está bem mais inclinada aqui para romper essa região e testar 44,06. O que ela vai fazer a partir daí eu não tenho a mínima ideia, mas o que dá para, de repente, sentir é que o mercado tem um pouco mais de espaço, um pouco mais, não sei se é muito para subir. E aí, como estratégia complementar aqui, ia fazer um negócio, saiu outro aqui, cada uma. Vamos lá, vamos desenhar aqui. Então, lá, traçado, reta. Desenhar bem bonitinho. Olha que legal. Eu também vejo algo que é extremamente importante. Ou seja, uma LTB, que é sempre algo relevante quando o ativo está em repique. Ok? Aí falando de BBDC4. Mesma coisa, foi aqui no objetivo, uma pinça de fundo, né? Duas mínimas bem próximas, rompeu a média de 5, ela tende a testar um ponto de alta resistência, formado por essa região de topos, aqui nos 34, pela média de 21. Acima disso é compra, abaixo disso a ação tende a voltar a cair. Ok? Então o divisor de águas está em torno de 34 e um pouquinho acima 34 e 35. Falando da nossa querida Vale 3.
Ontem eu comentei com vocês que nós tínhamos um arame de fundo e que ela viria testar a linha inferior da cunha. Ela fez isso, fechou em alta, mas não passou. Divisor de águas 32,91, onde que ela fechou 32,92. Então 32,91 é divisor de águas por 3 razões. Número 1, topo de março. Número 2, a média de 21 está ali. Número 3, tem esse topo anterior, ó. Número 4, a linha inferior de uma cunha que a gente está enxergando aí no gráfico. Ok? Então, pessoal, é isso aí. Que vocês tenham um excelente final de semana, um ótimo feriado, saúde e paz para vocês e para as vossas famílias. Estudem, se dediquem, que a renda variável é um universo fantástico e fascinante. Espero que os meus estudos estejam sendo úteis. Mais uma vez tivemos a felicidade de acertar o movimento de correção até a média de 21 no semanal e retração de FIBO com posterior reação. Para quem acreditou no nosso trabalho, muito obrigado, o apoio é importante. Para quem não acreditou, precisa respeitar e estudar um pouco mais. Porque o nosso espaço ele é educativo, familiar e construtivo. Um abraço a todos, até a próxima, se Deus quiser. Valeu!